Queridos irmãos, hoje vamos considerar o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versos 1 a 31. Por favor, mantenham suas Bíblias abertas nesta passagem. Conta-se a história que o rei Ricardo III estava enfrentando um exército liderado por Henrique, conde de Richmond. Essa batalha iria definir quem governaria a Inglaterra. Ricardo ordenou que fosse preparado o seu cavalo favorito, mas, por causa da pressa e da falta de recursos, faltou ao ferreiro um prego para segurar uma das ferraduras do cavalo. No calor da batalha, quando Ricardo viu seus homens desistindo de lutar, resolveu ir para a frente de batalha, dar-lhes ordem de que voltassem para lutar. Mas, exatamente naquele momento, a ferradura em que faltava o prego saiu do casco do cavalo. O cavalo tropeçou, caiu, levando o rei Ricardo ao chão. As tropas inimigas rapidamente o cercaram. Ali terminou a batalha, e grande foi a sua derrota. Desde então, se repete o refrão: por falta de um prego, perdeu-se uma ferradura. Por falta de uma ferradura, perdeu-se um cavalo. Por falta de um cavalo, perdeu-se uma batalha. Por causa de uma batalha, perdeu-se um reino. E tudo pela falta de um só prego. Algo tão insignificante acabou sendo a coisa mais importante, de forma que, sem ele, foi desencadeada uma série de desastres. Ontem, terminamos a semana em que lembramos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, semana em que consideramos o grande amor de Deus e a perfeita obediência de Jesus Cristo, que o conduziu ao Calvário para o perdão dos nossos pecados. Hoje, consideramos um outro evento. De certa forma, ele é como aquele prego da batalha do rei Ricardo. Se ele não tivesse ocorrido, tudo perderia o seu sentido, sua realidade e seu efeito. Sem o evento que hoje nós celebramos, melhor seria manter os templos, mesmo depois desses dias de epidemia, permanentemente fechados. E esquecer esse assunto que nós chamamos de cristianismo. Na ressurreição de Jesus se fundamenta toda a nossa fé. A ressurreição é o ponto central. Sem ela, a paixão e a morte de Jesus Cristo perdem todo o sentido e ficam sem efeito. O verso 9 do nosso texto de hoje, entretanto, demonstra que naqueles primeiros dias após a morte de Jesus, os discípulos não haviam entendido plenamente o que havia acontecido. O texto diz: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Os discípulos não conseguiam ver claramente a relevância da ressurreição. Esse entendimento foi crescendo, pouco a pouco, à medida que eles foram se confrontando com as evidências que testemunhavam. Segundo João, a primeira pessoa a ver o primeiro sinal da ressurreição foi uma mulher chamada Maria Madalena. João capítulo 20, versos 1 e 2, diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram.
Essa mulher tinha fé e amor pelo Senhor Jesus Cristo e ficou arrasada com a sua morte. No início da manhã do terceiro dia, ela vai ao túmulo, mas percebe que algo não estava certo. As sepulturas especiais eram feitas em uma espécie de caverna, eram fechadas com pedras redondas e muito pesadas, mas a pedra que dava acesso ao túmulo de Jesus havia sido removida. Então, ela vai até Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, João, e deu-lhes a notícia em tom de forte comoção. Você já estava triste quando a única coisa que esperava naquela manhã era encontrar um corpo em um túmulo. Imaginem como se sentiu quando nem mesmo o corpo estava lá. Alguém o havia tirado, mas onde é que o colocaram? Pedro e João foram então ao túmulo. Pedro teve a coragem de entrar e encontrou as ataduras e o lenço, mas não havia corpo. Entre os rituais funerários, o corpo era envolto em bandagens com especiarias aromáticas e a cabeça era geralmente envolta em um lenço ou sudário. O estranho aqui para Pedro e João é que as ataduras estavam de um lado e o sudário estava posto em um lugar separado. Eram provas de que algo muito estranho havia acontecido. O corpo não tinha sido carregado, mas desaparecido. Isto começou a lhes despertar uma fé, ainda que embrionária, na ressurreição. Pedro e João voltaram para casa. Maria ficou do lado de fora do túmulo e então ela teve uma experiência muito especial. Ela olha para dentro do túmulo e vê dois anjos que perguntam por que ela estava chorando. E depois é o próprio Jesus que lhe faz a mesma pergunta. Ela não o reconhece até que ele a chama pelo seu nome. Quando diz Maria, ela reconhece a voz do Mestre e aparentemente se agarra ao Jesus ressurreto, mas ele lhe diz para partir e contar a notícia aos discípulos. E assim ela faz. Diz aos discípulos, mas aparentemente eles não esboçam qualquer reação mais forte. Ouvem, mas não fazem caso. Na noite daquele mesmo dia, os discípulos estavam reunidos à porta fechada, escondendo-se dos judeus que tinham matado Jesus. E o próprio Jesus se coloca no meio deles e lhes diz: a paz esteja convosco. E eles ficaram contentes. A impressão que o relato bíblico deixa é que a compreensão do que estava acontecendo estava lentamente chegando a eles. Naquele dia, quando ele apareceu diante dos seus discípulos, um deles não estava presente, Tomé, a quem chamavam de Dídimo, que significa o gêmeo. Os outros testemunharam a Tomé, que tinham visto o Senhor Jesus vivo, mas ele responde aquilo que nós vemos em João, capítulo 20 e 25. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Estamos falando dos discípulos de Jesus, daqueles que estavam com ele já há 3 anos. Jesus havia dito muitas vezes que ele havia vindo justamente para sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Mas eles não haviam compreendido, eles não haviam entendido. E mesmo agora, quando seus próprios olhos estavam vendo Jesus ressurreto, eles ainda não estavam plenamente convencidos. Para Tomé, era mais fácil crer em um Cristo morto do que em um Cristo vivo. Uma semana depois, os discípulos estavam
novamente juntos e trancafiados ainda. Mais uma vez, Jesus se põe no meio deles, a esses discípulos confusos, temerosos e escondidos. Esta é a mensagem que Jesus uma vez mais dá: que a paz esteja convosco. E imediatamente Jesus se volta para Tomé. Ele disse: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus ajuda Tomé em sua incredulidade, mostrando-lhe as evidências que ele havia pedido para poder acreditar. Ele diz a Tomé para deixar de ser incrédulo e se tornar um homem de fé. Um homem que compreende as promessas de Deus e acredita nelas. E então Tomé responde com forte fé: Senhor meu e Deus meu. Esta é a resposta de fé que nós também devemos ter diante do Cristo ressuscitado. Esta é a fé que transforma os corações e dá sentido às nossas vidas. Que você creia em seu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e o confesse com a sua boca como o Senhor. E Jesus acrescenta algo muito importante no verso 29. Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Que maravilha! Jesus está nos incluindo agora, a todos nós, a nós que não estivemos lá, naqueles primeiros dias após a sua morte. Nós que não enfiamos os nossos dedos em suas feridas ou tocamos o seu lado. Nós que temos crido pelo testemunho daqueles que o viram e falaram com ele após a sua ressurreição e que, cumprindo a ordem que ele lhes deu, comunicaram as boas novas da vida, morte e a ressurreição de Cristo. E essa mensagem, que é o Evangelho, chegou até nós, que sem termos visto pessoalmente, cremos nele e na sua ressurreição. Somos chamados de bem-aventurados, afortunados, felizes, abençoados, porque embora nossos olhos nunca o tenham visto, acreditamos e confiamos que ele vive, porque ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E celebramos nesse dia sua gloriosa ressurreição, porque entendemos que um Cristo morto não tem utilidade, mas um Cristo vivo transforma todas as coisas, transforma as nossas vidas. Como é importante acreditar na ressurreição de Jesus. No verso 30 e 31, João conclui: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Qual é a relevância de acreditar em Jesus como Cristo, o Filho de Deus? Porque esta é a única maneira pela qual nós podemos ter a vida eterna. Ou seja, um relacionamento eterno, constante, abundante com Deus. Somente pela sua graça é que nós obtemos. O apóstolo Paulo diz em 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. No verso 19 ele acrescenta: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dentre todos os homens. Mas Cristo ressuscitou. Nossos pecados foram perdoados. Fomos adotados como filhos de Deus e recebemos o seu Espírito Santo que está em nós e conosco. Em outras palavras,
começamos a viver agora a vida abundante e eterna que só um Cristo ressuscitado e vivo pode nos dar. Se você tem vivido com medo, se você tem vivido com angústia, ponha a sua fé no Senhor Jesus, que é a ressurreição e a vida, pois a sua promessa é que aquele que crê, ainda que morra, viverá. Ao Cristo redivivo, seja, pois, toda a honra e toda a glória por todo o sempre. Amém. Busquemos a Deus em oração. Querido, bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, te louvamos, porque Tu és um Deus de amor, um Deus que enviou a Teu Filho amado Jesus para que vivesse uma vida perfeita, morresse, Senhor, pelos nossos pecados, mas que não ficasse retido na morte. Agradecemos-te, Senhor, pela ressurreição de Jesus Cristo, pela certeza que podemos ter da vida eterna, por confiar, Senhor, não em um Cristo morto, mas um Cristo redivivo, um Cristo que está ao nosso lado, que nos ajuda e que promete que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Abençoa-nos, Senhor, abençoa o Teu povo, onde quer que estejamos, Senhor, que a Tua presença seja sempre sentida. Amém.